Voltamos a apresentar Programa Juliane Ferreira. E o Wilson Neném, que eu prometi para vocês no bloco anterior, já está aqui. Ele veio bater um papo com a gente, contar um pouco da sua história, dessa vida com a arte, né? Ele é um artista, isso mesmo. Querido, vem pra cá bater um papinho com a gente, vem? Eu tô feliz demais, eu já falei pra ele que eu tô muito feliz de estar recebendo ele aqui, contar um pouco da história desse cara, do estilo de vida dele que é fantástico, que eu sempre falo, que eu sempre ressalto, não canso de falar isso, porque quanto mais humilde você for, mais feliz você é, né? Você tem que ser natural. Querido Wilson Neném, bom, até que enfim deu certo da gente se encontrar, de você estar aqui, eu tô aqui com as suas artes no meu colo, sou encantada, não é mentira, não é frescura, isso aqui, gente, é divino, depois a gente vai falar pra vocês, vou mostrar todas, vocês vão ficar de boca aberta que nem eu. Eu só te desejo uma coisa, seja muito bem-vindo ao meu programa, estou feliz demais de te receber, tá, Wilson? Maravilha, e agradecer vocês também, Joselito, você, todo mundo. Sempre agradeço também a galera de Brusque aí, que sempre fortalece meu trabalho. E Diablesse, tamo junto, maravilha. Diablesse é isso aí, gente, a loja do Neném, Wilson Neném, né, da Diablesse. Quem não conhece essa loja irreferente, que veio para marcar a sua história aqui no município. Ele tinha uma loja no Shopping Gracker, vocês estão lembrados? Aí ele assumiu dali, eu fiquei perguntando, pra onde que foi a Diablesse? Diablesse foi pra Santa Terezinha, né, Neném? Isso, tá ali no Mag Shop, que é o meu escritório. Estamos, assim, mudando todos os esquemas, né? O que eu tô fazendo? Como eu tô em fase agora de desenvolvimento de produto, eu dei uma paradinha com as lojas. Pode ser que nós vamos voltar pro centro, vamos ver. Agora eu tô mais focado pro atacado, vamos ver aí o que vai acontecer com o varejo. Mas não impede das pessoas irem a Santa Terezinha, irem lá comprar, adquirir suas camisetas de Diablesse. Por quê? Eu quero contar para vocês um diferencial das peças do nosso Neném. As artes, os desenhos, tudo aquilo que você vê nas peças é obra dele, é criado por si. Que história é essa, Neném? Isso já... época de escola, assim, ó, eu já pensava, pô, como as pessoas não conseguem desenhar, entendeu? Porque isso já veio comigo, assim, eu curto já o desenho, já desde criancinha, assim, desenhando no chão de casa, depois da chuva ficava aquela nata de lama, assim, aí eu ia lá com o palitinho de dente e desenhava as coisas tudo. E eu sempre gostei dos desenhos, não sei, na época a gente não falava tridimensional, mas eu já gostava das coisas de profundidade e tal. Aí minha mãe, quando chegava do trabalho, olhava aquilo e falava, meu filho é louco, né? Eu ficava pensando que só gosta de desenhar. E hoje, graças a Deus, assim, ó, sempre vivi disso, né? Eu tenho esse privilégio, né? Que a minha arte, eu nasci no momento certo, assim, da humanidade. A galera aprecia esse tipo de trabalho em camisetas, né? E tô aí até hoje. O trabalho é muito diferente. Você conta pra nós. Você não é de Brusque, né, Neném? Não, eu sou carioca, mas eu já moro aqui em Brusque já tem 10 anos e pouco já. Eu sou de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. Escolheu Brusque? Escolhi Brusque. Brusque foi assim, eu trabalhava pra Headley, lá no Rio, era desenhista deles. E na Headley eu morava em Copacabana, saí de Barra, fui morar em Copacabana. E o que aconteceu? Eu, cara, trabalhava com hip hop também. E nessa, tava difícil de conciliar minha profissão, sacou? Com o meu hobby, que era o rap. Um hobby que era, vamos botar, uma diversão, né? Embora tenha um cunho social, a gente trabalhava com as comunidades e tal, o grafite também. Mas aí eu falei, não, conversando com o meu chefe na Headley, eu falei, pô, cara, eu tenho que ir para um lugar onde eu só vá trabalhar. Aí ele, cara, como a Headley fabricava muito aqui já, aí ele falou, cara, ó, vai pra Brusque, brother. E eu falei, que palavrão é esse? Que eu, pô, nunca tinha ouvido falar, né? E hoje pra mim soa como... Brusque soa pra mim como oportunidade. Conheci o Ulisses Caetano, que é um representante da Vicunha. Do Jeans Vicunha. Ficamos amigos, ele me apresentou uma galera do ramo têxtil e fui ficando. Eu vim trabalhar com a Kicks e tal, e tô aí. Pô, mas tu tá aqui há 10 anos, eu acho que assim como eu, porque eu tô aqui vou fazer 8 agora. É outra Brusque, né? É outra Brusque daquela que eu cheguei, imagina pra ti que tá mais tempo que eu, né, Neném? Outra Brusque. Brusque mudou bastante, assim, tá bastante gente de fora, assim. Como tem uma galera muito bacana chegando, como também não tem. Mas acredito que esses que não estão vindo para somar, já estão meio que sendo deletados.
Isso aí. Eu tô aqui, eu sempre menciono isso, porque Brusque ela cresce para todos os lados, de todas as formas, isso é bacana, vem muita gente para cá. Geograficamente, com certeza, nossa. Eu vejo assim, ó, teve bairros aqui, ó, o bairro onde eu moro, Santa Terezinha, por exemplo. Cara, tem vários empreendimentos lá agora, né? Vários prédios, assim, boa, bastante, tá bem bacana. Tá gente, lá na Unifeb tem uma arte, eu vou fotografar ela para mostrar aqui durante essa entrevista para vocês saberem do que eu tô falando. Eu me encanto sempre, eu passo por ela, a gente fica olhando, admirando. É tua e eu quero contar que você conte pra gente de onde que vem a inspiração para aquela obra ali, Neném. Pô, assim, ó, o que acontece? Toda vez quando eu vou grafitar, eu não gosto muito de fazer um planejamento, assim, muito antes. É bom tu captar o que as pessoas estão falando na hora, entendeu? E uma coisa delicada, o grafite por si só ele já tem uma agressividade no traço, né? Então tu não precisa desenhar uma caveira ou uma bomba explodindo para ser agressivo. Você pode desenhar um rosto delicado que o próprio traço já vai trazer essa agressividade. E nisso eu conciliei os dois lados, assim. Aí surgiu essa ideia do rosto. Ficou lindo, gente. A cor é muito real. Ele é muito real, muito real. Mas e a primeira vez? Porque você contou pra gente aqui que desde pequenininho tu já desenhava lá no chão e tal, fazia aquela coisa legal, aquela obra bonita, você mesmo se surpreendia com aquilo ali. E o teu primeiro grafite, assim, no muro, na parede, onde é que foi? Como é que foi essa experiência? Boa pergunta. Assim, ó. É vergonhoso dizer, mas o meu primeiro grafite foi uma pichação que eu fiz no ponto de ônibus de frente para minha casa. Eu peguei e falei, eu vendo na TV ali os grafiteiros e tal. Foi uma matéria, mas isso foi o quê? Final da década de 80. Não quero revelar a idade, não. Aí eu peguei e eu fui lá. Comprei uma lata de Color Gin. Na época eu acho que nem Color Gin que chamava. Eu tô velho, cara. E fui lá e risquei meu nome lá. Com a letrinha lá inventada na hora. Aí pronto, pô, nós andávamos muito de ônibus, né? E eu sentado esperando o busão, né, pra poder ir pra escola. Aí me senta uma senhora do lado e ela vai e fala assim: nossa, eu não sei o que quer dizer isso daqui, mas é tão bonito. Aí eu falei, pô, ela achou a letra bonita, cara. Então peraí, eu acho que se eu fizer o desenho vai ficar mais maneiro, né? E comecei a pesquisar. Na época, nós não tínhamos acesso, não existia internet, na real. Ó que punk, né? Não tinha internet. Mas eu tinha acesso, graças aos trabalhos que eu fazia com a galera da arte, eu tinha acesso a várias revistas. Tinha uma revista que se chama, eu acho ainda, que se chama Dirt Bike. Dirt Bike, da galera que tem Harley Davidson e tal. A galera que curte Harley Davidson já deve estar ligado com a revista que é. E o meu ex-patrão, ele mandava essas revistas. Falava, pô, Neném, se liga nesses desenhos aqui nas tatu e tal, desenho de tanque. E eu via alguns grafites nas oficinas e tal. Eu falei, pô, cara, que irado. E eram grafites feitos com aerógrafo, assim, pô, expressão assim, pô, hiperrealismo, né? Eu falei, cara, quero fazer isso daí. Só que eu também não tinha acesso aos aerógrafos. Então eu falei, pô, tem que ser na latinha. Aí eu promovia, aí anos depois desse rabisco lá que eu fiz, que eu apaguei. Eu falei, pô, não, isso não tá legal. Mas não foi nem por causa da parada do como é que se chama? Depredação não, patrimônio público não. Foi mais pelo fato de eu, cara, posso fazer melhor, sabe qual é? Aí apaguei. Aí assim, ó, anos depois eu comecei a fazer trabalhos de filantropia, trabalhando ali em Cuiabá, dos menores carentes e tal, da galera dos orfanatos e tal. E criei um evento que se chama Nós na Vila. Nós na Vila era o quê? Eu trazia alguns grupos da capital, que isso estou falando de Barra do Piraí, né? Trazia alguns grupos da capital, grupos de rap, e ali eu promovia evento de graça e tal, quem quisesse assistir, que levasse alimentos não perecíveis e também não perecível e também casacos, o que for, porque lá também fazia frio. E nessa, vambora, lá faz, né? E lá eu falei, pô, cara, eu tenho que dar mais expressão para esse evento. E fiz um grafite no muro do bar de um amigo meu que também estava me ajudando a fazer os eventos, patrocinando. E aí surgiu esse primeiro grafite mesmo, entendeu? As pessoas falam, cara, que legal isso daí e tal. E foi interessante que a criançada toda em volta, todo mundo, não, quero fazer isso também, que tal. Eu falei, pô, bacana, cara. O rap, né, o hip hop, ele salva, como costumam dizer, né, hip hop salva.
Pô, agora você tocou num ponto bastante importante, que na verdade tem essa dúvida, assim, muitas pessoas perguntam, mas o que é pichação? Como identificar, diferenciar a pichação de um grafite? Por exemplo, gente, vocês que estão aqui em Brusque, vocês que circulam pela João Bauer, ali na Praça das Bandeiras, a Prefeitura Fórum, ali tem um desenho lindo, aquilo ali é grafite, aquilo ali é uma obra de arte. Mas aqui em Brusque não é muito comum, na verdade, a gente ver pichação por aí, né? Se tem, é bem difícil de localizar. Queria que você diferenciasse, né, os dois, grafite e pichação. Assim, ó, como eu disse, eu tive muita sorte em trabalhar com comunidades, né? E também ter esse cunho social. E nessa você começa a entender o quê? O hip hop é um movimento que é onde as pessoas estão a fim de melhorar, sacou? A sua situação, seja financeira, educacional ou de saúde. E não é saudável para cidade nenhuma, penso eu, ter uma pá de grafiteiro que vai ficar pé da vida, que começou, né, fazendo pichação, vão ficar pé da vida comigo, mas a real é essa. Embora eu tenha lá feito a minha pichaçãozinha para começar, é errado, porque você está fazendo algo onde não está autorizado, entendeu? E como há pouco tempo nós numa entrevista falando a respeito de grafite também, o grafite ele vai ser sempre autorizado. Não dá para fazer um grafite sem estar autorizado. Pichação não. Pichação é contra a lei. Você invadir um espaço público ou privado para poder fazer uma assinatura que ainda que seja legível, sacou? E outra, é muito ego também, né? Vou botar um nome, um tag e ficar desafiando, botando num prédio alto lá para poder mostrar para as pessoas que, pô, não, olha lá, o cara pichou lá. E sendo que, pô, tiveram trabalho ali para pintar aquele prédio, para deixar uma estética bacana, entendeu? E causa aquela coisa de, gente, é muito alto, como que ele conseguiu chegar lá? O porquê disso? Como posso explicar assim, o porquê, cada um tem a tua... Quer dizer, esse métier ali, né? Aquela galera dos pichadores, eles têm isso, né? Essa competição entre si de invadir o território do outro e tal, isso aqui do bairro do outro e fazer a pichação. Eu, particularmente, não. Acho que 99% das pessoas, de um ser humano comum, um cara que paga os seus impostos, que faz as coisas corretas, sabe qual é? É contra a pichação. Porque é ilegal, né? Não é bacana você invadir. Imagina você, tu acabou de construir tua casa, pô, tu fez lá um muro bacana, bonitinho, pra tirar as fotos lá com as amigas e veio um maluco e... Não dá, né? Não, aí não dá. Bom, mas vamos falar agora de uma... Vocês lembram quando o MV Bill veio para Brusque, né? Ele passou ali na Diplomata, fez uma entrevista bacana ali na rádio, fez uma passagem muito bacana por Brusque. O nosso neném tem uma participação bacana, né? Na vinda dele para cá, do MV Bill. Porque essa história começou lá no Rio de Janeiro. Conta pra nós, neném. O Bill é uma pessoa, eu posso dizer, iluminada. Conheço o Bill, pô, desde a época da rádio da CDD, que ele é locutor também. O Bill é um cara de uma extrema... Ele tem um poder com as palavras assim absurdo. O Bill tem uma dicção perfeita, é um cara muito inteligente. E nessa eu também já era fã dele, que ele já tinha lançado Soldado do Morro, vários outros rappers. E nessa eu o conheci na CDD fazendo trabalho também de hip hop. Que eu tinha um grupo que se chamava O Clã, que era Consciência, Liberdade, Atitude e Movimento. Era essa sigla, Clã. E nessa, conhecemos o Bill, e o Bill, pô, ficou fascinado com o nosso trabalho, também vira e mexe convidando a gente para fazer as aberturas dos shows que ele fazia. Falei, pô, cara, tá bacana, tá forte. Vim pra Brusque. Fiquei aqui, tá, já estabelecido. 10 anos, não, acho que uns 7 anos depois do trabalho do Rio, o Bill veio fazer um show aqui. Através do Demian, o DJ Demian, um parceiro também que sempre faz uns trabalhos comigo. A gente tem até um projeto junto que tá lá na engarrafadinha ainda, tá na geladeira, mas já vai sair. O Demian, que é um cara muito articulado, que eu fiquei assim, chocado em ver, porque pra você ver a questão do preconceito, depois a gente até tocar nisso, mas é legal estender. Eu falei, pô, cara, o cara, pô, não é de periferia, tem uma condição de vida bacana. O que ele tá fazendo no hip hop? Ele tinha uma loja no centro, né, Casulo. Aí ele falou, cara, eu tô trazendo MV Bill, cara, pra encurtar o assunto. Eu falei, pô, bacana, bro. Mas não falei que eu conheci o Bill. Falei, tá, cara, e aí? Falei, pô, tu não quer abrir o show dele, não? Eu falei, pô, legal, Demian, vou abrir então. Fechou, vamos fazer. Aí ele falou, pô, vamos lá no hotel Gracker pra gente poder... tu vai conhecer o cara. Aí eu fui quietinho. Aí eu lembro, foi uma cena muito engraçada. Eu sentado assim, já no saguão ali esperando.
Aí me desce o Bill, desce o Tony, desce todo mundo, pá. Tony, já conheço o Tony também, já é uma cara. Até bem antes de eu conhecer o Bill. Aí, pá, desce o Bill, ele ficou olhando, me olhou. Aí conversou com não sei quem, falou com não sei quem lá. Aí ele olhou de novo. Aí, pô, deu um sorrisão assim, falei, pá, ele olhou, neném. Eu falei, eu mesmo, compadre. O que tu tá fazendo aqui, mané? Alemão e italiano, cara. Não tem nada a ver você aqui. Falei, não, brother, que eu tô morando aqui agora. Inclusive, eu trouxe até as camisetas pra você e tal. Da marca e tal, da Diablesse. Ele ficou amarradão. Pô, cara, que bom, pô, tá se dando bem aí. Eu falei, pô, aqui é só trabalho, cara. Aqui não tem tempo pra chopp, não. Aí ele amarradão. Se bem que o chopp daqui é maravilhoso, né? Depois é outro assunto também. Aí, quando tem tempo pra chopp, é lindo. Aí pegou e falou, pô, cara, quer abrir o show não? Eu falei, pô, Demian já tava até articulando isso. Aí fechou, unimos o útil ao agradável. E nessa do videoclipe, ó como é que eu estendo, né, cara? E nessa do videoclipe, a gente já nessas indas e vindas dele pra cá, né? Porque, diga-se de passagem, o estado onde o MV Bill faz mais show, pode até tá confirmado isso, é mais em Santa Catarina, entendeu? Pô, e olha que aqui, falando em raças, né? Que é escroto falar isso, raça, desculpa até. Mas, pô, a maioria aqui é branca, alemão com italiano. E onde o cara faz mais show, Santa Catarina. Isso é que eu acho bacana. Porque a arte, ela não tem cor, né? Exatamente. Entendeu? E outra, e se vier com cores, que seja um grafite. Garoto. Mandou muito bem agora, show. Eu tô adorando estar com o nosso neném aqui, o Wilson Neném da Diablesse. Queria conversar mais com ele, mostrar um pouco mais da arte dele também. Depois a gente vai estar mostrando de uma por uma, porque vale a pena mostrar esse talento. Pra começar, por exemplo, por esse coração aqui, ó. Onde jorraria o sangue, jorra folhas, né? Jorra folhas, joga a música. E você também tem esse contato bastante especial com a música, né? Falasse ali do nosso querido o MV Bill, você também canta. Isso. Eu tenho já feito um trabalho com rap já há muito tempo. Eu parei assim, até foquei mais na confecção agora, mas estou voltando. Inclusive, eu acredito que o próximo verão eu já vou estar lançando no tag das camisetas um pendrive com as músicas e videoclipe, entendeu? Aí já tô recrutando aí os meus amigos, né? Que não dá para fazer tudo sozinho, recrutando os amigos aí, produtores e tal, a galera. Inclusive, já fazendo um convite aqui, o Bill também vai dar uma participada que ele me prometeu. Serginho Moá, brotherzaço, parceirão. Então tem uma galera aí que vai dar uma fortalecida nesse trabalho. Então assim, do rap, pô, é como o desenho, não tem como desvencilhar isso da minha vida, desvincular isso de mim, entendeu? O rap tá comigo já desde quando eu me entendo por gente. Pô, que bacana. E esse cabelo Rastafari, tá aí desde quando? Então, Rastafari acredito já uns 14 anos já. Olha isso. Os dreadlocks, né? É até legal falar também de dreadlocks, que acontece? Dreadlocks, a tradução em gíria, assim, jamaicana, significa tranças assombrosas, né? Mas na real, a história das dreadlocks, tá 2000 anos antes de Cristo. Que coisa meio hindu, né? Entendeu? Mas só que quando veio pro ocidental, assim, veio mais pela coisa do negro, entre aspas, protestar e assombrar os invasores. Então na Jamaica, assim, a dreadlocks é algo muito importante. Que também implica também na questão do protestante, que não cortar o cabelo enquanto o retorno do rei, entendeu? Que seria Cristo, mas dentro da cultura Rastafari seria Haile Selassie, que se autoproclamou Deus, né? Que é o cara que digamos assim, que difundiu muito a cultura Rastafari. Se ele fazer assim, ó, ele fica parecendo Bob Marley. Ele fica igual Quem me dera. Bob Marley, por incrível que pareça, eu digo incrível que pareça porque você citou uma coisa muito importante agora, que eu costumo dizer assim, as pessoas, o cabelo e tal, tranças assombrosas, e isso acabou se tornando bonito. Algo que era para assombrar, né, acabou se tornando bonito. E o Bob Marley, em pesquisas, por mais que as pessoas possam falar assim, mas como é que pode? Bob Marley é considerado um dos homens mais bonitos do mundo. Maneiro isso, né? Aí você pensa, pô, em que padrão ele se encaixa? Mas é isso que é o bom, porque tá desconstruindo, essa palavra desconstruir é muito boa, tá desconstruindo da mente das pessoas determinados padrões, que só o cabelo não crespo, né, o cabelo liso, os olhos claros e pele clara é o que importa como beleza. E na real não, entendeu? Pra você ver como me choquei. Quando eu cheguei aqui,
falando dessas coisas de dreadlocks, cara, vi uma galera assim, vinha, pô, cara, que bacana teu cabelo e tal, isso, aquilo. Eu me sentia até um pouco invadido, mas depois eu comecei a assimilar. Aí vinham as meninas falar, cara, você é bonito. Eu falava, pô, eu sou bonito? Eu pensei, eu sou bonito? Até então você não se aceita, entendeu? Você faz algo que é protesto e tal, isso aqui, você não se aceita. Aí você pensa, pô, mas peraí, estão chamando de bonito, entendeu? As pessoas já estão desconstruindo isso, sacou? Da coisa do padrão de beleza. Vamos pensar assim, ó, a pessoa tem que ter higiene, né, cara? Cabelo limpo, cheiroso, pá, isso, aquilo, que é fundamental. Mas assim, vamos pensar assim, Djavan, Milton Nascimento, gosto muito dele, gente finíssima, Tony Garrido, o Lázaro, vira e mexe, ele tá fazendo com um personagem que tem dreads, que é um amigo também. Então assim, isso condiciona as pessoas a entender que existe beleza em outras raças, e é chato dizer raças, mas existem belezas em qualquer situação, entendeu? Eu também vejo assim, viu? Bom, gente, finalizando a nossa entrevista, esse papo bacana, gostar desse trabalho dele, né? Eu também fiquei encantada, vou ficar aqui vendo, tá? Depois vou postar umas fotos na internet. Gente do céu, olha essa música, tá muito perfeito, reflexo, tudo. Eu finalizo essa entrevista, a despedida dele vai ser falando o que é Diablesse. Pô, obrigado a oportunidade, primeiramente, valeu mesmo. Diablesse significa o quê? Em hebraico, Jah significa Jeová, e Jeová é Deus, então seria Deus. Bless em inglês é bênção, então, ou abençoado, né? Então seria Deus abençoe, ou Deus seja abençoado, por Jah, né? Por Deus. Isso aí, Deus abençoe você também, então. Finalizamos a entrevista com o Wilson Neném da Diablesse. Que bacana estar aqui com ele, tá? Um abraço pra vocês, continue com a gente. Uhul! Obrigada, Wilson, pela tua entrevista. Você que é uma pessoa muito carismática, muito benquista pelas pessoas aqui de Brusque, de toda a região, pelas pessoas que você conhece, pelos amigos que você tem fora do estado, né? Aí pelo Brasil afora. Você é resultado disso tudo pelo seu carisma, e eu sempre ressalto que a humildade te leva a lugares inimagináveis, tá bom? Obrigada mesmo pela tua entrevista, por esse bate-papo, pela tua presença aqui no nosso estúdio. Com certeza a foto aí ficou registrada, porque esse momento para nós, do programa Juliane Ferreira, foi bastante especial. E com isso, eu encerro o programa dessa semana, prometendo voltar na semana que vem, mais material produzido para cada um de vocês que dedica um pouco do seu tempo para nos acompanhar. Como eu disse, nós estamos na quinta-feira com o programa inédito, mas a gente continua com o nosso canal do YouTube, né? Só você procurar o programa Juliane Ferreira no YouTube. Temos as nossas reprises, que é sempre muito bem assistida também por todos vocês, tá bom? Obrigada pelo seu carinho. Não deixe de acompanhar, hein? Nesse final de semana aí, sexta e sábado, Festa da APAI, a 34ª edição, de muito sucesso, de muita história, amigos, né? Gente, até semana que vem. Fica aqui o meu convite pra vocês, hein? Um beijo. Programa Juliane Ferreira.